Sempre que você e eu usamos a nossa imaginação involuntariamente, nós estamos dormindo. Nós temos que despertar para a lei de Deus e para a promessa dele. Nos é dito no primeiro capítulo de Gênesis: Então, disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Aqui nós vemos a lei da colheita idêntica e você e eu não a violaremos na eternidade. Nós tentamos, o homem tentou ao longo dos anos quebrar esta lei. Nos é dito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se persistirmos nisso, no devido tempo colheremos, se não desmaiarmos ou perdermos o ânimo. Agora, tudo produz conforme a própria espécie. Se você realmente acredita que é filho de Deus, você descansará confiante neste conhecimento, nesta semente, sabendo que ela não pode produzir mais nem menos do que Deus. Se eu realmente acredito no que as Escrituras ensinam, eu disse: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Salmo 82. Eu aceitarei isso. Como filho do Altíssimo, o que posso produzir senão Deus? O que quer que ele fosse antes de eu ser plantado? Pois estou plantado na morte. Todas as sementes devem primeiro morrer antes de poderem produzir. Este é o grande mistério. Então, eu sou a semente dele, o esperma dele, o filho dele, a criança dele. O que você quiser. Então, estou bastante disposto a passar por este mundo eterno de morte, sabendo que no final devo emergir como vida eterna, como o próprio Deus. Enquanto eu estiver aqui, não tente violar a lei. Você não consegue fazer isso. O homem tentou e apenas produziu uma mula. Pegamos bem o cavalo e o burro. Temos milhões delas no mundo, mulas. Nós não podemos produzir na mula aquilo que pode gerar a própria espécie. É estéril, é impotente. Já vi o cruzamento entre o leão e o tigre, mas também é uma mula. Bonita de se ver, mas é impotente, é estéril. Já vi pássaros que os homens acasalaram. Normalmente eles não acasalariam, mas os homens os forçaram a acasalar. E eles geraram lindos descendentes, mas a prole é uma mula, ela não se reproduzirá. Então Deus colocou um limite para a criação errônea do homem, para que você e eu possamos falar do mundo de César sobre a evolução do homem. E nós pensamos que isto faz parte da criação de Deus. Não faz parte da criação de Deus. Deus terminou e está perfeito. A semente contém dentro de si tudo o que os pais continham. Se a semente é de Deus, bem, então ela só pode se desdobrar como Deus. Eu consigo ver a evolução relacionada ao homem e seus assuntos. Em vez de cavar a terra com a mão, passo para a enxada, e depois da enxada passo para o arado, e do arado para o trator. Bem, eu consigo ver a evolução nisto, no que diz respeito aos assuntos do homem. Em vez de atravessar um corpo na água em uma jangada, peguei uma vela, depois peguei um remo e depois peguei um vapor, e agora pegamos a energia atômica. E em vez de caminhar uma distância, agora sei que posso voar e ir quase tão rápido quanto o homem pode imaginar. Portanto, eu posso ver a evolução nos assuntos do homem, mas não na criação de Deus. Assim, no início foi estabelecido que todas as coisas produzirão conforme a própria espécie. Estamos apenas começando, tentando estabelecer em nós a consciência da lei de Deus, que não podemos violar, não podemos mudar, para despertar, como nos dizem. Acorde, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos. Então, Paulo iguala a morte ao sono do homem quando o homem não está ciente do que está fazendo.
Então, nos é dito em Salmos, no Salmo 44, desperta, porque dormes, Senhor? É dirigido ao Deus no homem. Bem, Deus no homem é a maravilhosa imaginação do próprio homem. Então, toda vez que eu imagino e não tenho consciência de que estou imaginando, bem, então não reconhecerei minha colheita quando ela aparecer no mundo, negarei que tive algo a ver com ela. Mas, se o homem for como eu penso e sei que ele é, todo imaginação, e se Deus e o homem são um, então Deus é todo imaginação. Então dizemos que o homem é todo imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e este é o próprio Deus, o corpo eterno de Jesus. Nós somos seus membros. Então todos podem imaginar. A coisa a fazer é tornar ciente do que estamos imaginando e não colocar limites ao poder de imaginar. Não coloque nenhum limite no poder de Deus. Aqui está um simples exemplo. Este meu amigo no sul, Benny Gold, um amigo ligou para ele e disse: sabe, nossa filhinha de 6 meses, o médico diz que ela não vai viver nenhuma semana, que ela agora tem meningite e a crise é agora. Meu amigo Benny, ao invés de simpatizar com este pai, gritou com ele. Ele disse: você não me disse que é um bom cristão? Você frequenta a sua igreja batista e se considera um bom cristão? Eu não frequento a igreja batista. Na verdade, eu não frequento a igreja, mas me considero um bom cristão. O que você está fazendo aceitando o veredito do médico? Porque agora você não consegue aceitar os ensinamentos das Escrituras e acreditar dentro do seu coração que a menina que eu vi alguns momentos depois de ela nascer agora está viva e próspera? Depois de gritar com um amigo, Benny desligou o telefone, sentou-se e ouviu a voz daquele homem como se o chamasse ao telefone. E ele ouviu o homem lhe dizer que a criança se recuperou milagrosamente. E isto foi tudo o que Benny fez. Naquela noite, uma senhorita teve um sonho e, como era relacionado a Benny, ela ligou para Benny no dia seguinte e contou o sonho a ele, e este foi o sonho. Ela disse: eu tive um sonho estranho ontem à noite, Benny. Eu sonhei que estava em um hospital, no saguão, e 2 enfermeiras discutiam um certo caso de uma amiga sua, uma garotinha, e uma dizia para a outra: mas quem pagou a operação? Quem pagou as despesas do hospital? E uma enfermeira disse à outra: Benny pagou. Isto foi apenas um sonho. Bem, Benny não pagou por isso, não em dólares e centavos. Ele disse o preço. O preço foi que ele representasse o Pai para si mesmo de uma maneira completamente diferente, sem reclamar, sem sentir pena, sem sentir tristeza no coração, mas ouviu a voz daquele homem com alegria, dizendo-lhe que a menina havia se recuperado milagrosamente. E isto foi tudo que Benny fez. Bem, isto é pagar o preço. Disseram-lhe: venha, coma e beba sem preço. Compre leite, compre tudo sem dinheiro. Bem, o preço que Benny pagou foi o de exercitar o talento dele de forma consciente e consistente em nome de outra pessoa e fazer isto com amor. Então, toda vez que você exercita a sua imaginação com amor em nome de outro, você, na verdade, está mediando Deus para este outro. Então, se você ficar acordado, você estará acordado para a lei de Deus. Você não tem como violar. Não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isto ele também colherá. E então somos convidados a não desistir. Se parece longo, espere mesmo assim, porque a colheita chegará. No devido tempo colheremos, se não desmaiarmos, se não desanimarmos. Então,
Qualquer um aqui esta noite que tenha um problema, não me importa qual seja o problema produzirá a sua própria solução. Você não precisa discutir os meios, esta não é a solução. Se eu precisasse de dinheiro, conhecendo as pessoas certas, conhecer pessoas certas com dinheiro, conhecer pessoas com meios, não seria solução. A solução é ter o que eu quero neste mundo, esta é a solução. Se eu estiver desabrigado esta noite, qual seria a solução? Conhecer um amigo que tem uma mansão enorme com quartos desocupados? Esta não é a minha solução. Minha solução é estar protegido. Então, não importa onde eu durma, durmo como se estivesse protegido. Se eu precisasse de roupas, dormiria como se estivesse bem vestido. Estou precisando de dinheiro, dormiria como se tivesse tudo o que é preciso, como se fosse rico. Eu farei desta maneira. Se eu sei o que estou fazendo, bem, então não desmaie. Eu fiz isso, eu plantei. Bem, agora no devido tempo eu colherei. Portanto, todo homem deveria despertar para esta lei, então despertem. Porque você dorme, ó Senhor? Bem, o nome dele é Eu Sou. Então, você está ciente do que você está fazendo? Estou falando, então, com você. Porque você dorme, ó Senhor? E apenas para ser chamado de Senhor. E falo sério quando digo que me dirijo a você como o Senhor, pois você é o Senhor. Se você é filho de Deus, você não pode se desenvolver de outra forma a não ser em Deus. Então, nós estamos destinados a crescer nele, a cabeça, Jesus Cristo, o Senhor. Se eu cresço nele, a cabeça, bem, então eu sou ele. Então, tudo o que é dito sobre ele, eu devo experimentar. Então, aqui eu devo despertar para o ser que eu realmente sou, não apenas para ouvi-lo, mas para realmente acreditar até o ponto de agir de acordo com ele. Bem, se durante todo o dia eu agir de acordo com isso, você sabia que mesmo em sonhos você agirá de acordo com isso? Um sonho supostamente é algo onde a imaginação do homem, ao invés da atenção dele sobre a vítima, não é o mestre. Acompanha todos os fenômenos da vida, mas no sonho você chegará ao ponto de não se tornar vítima. Você se pega guiando sua atenção. E você se encontrará no sonho modificando e mudando uma situação. A pessoa normal em um sonho não faz isso. Ele simplesmente, sua atenção é o próprio escravo e segue tudo, um após o outro. Mas quando você fica acordado aqui, você leva isto para as profundezas do seu próprio ser, no que o mundo chama de sono. Então, quando eu digo desperte, ó dorminhoco, eu estou simplesmente apelando a todos aqui para despertarem a lei de Deus, pois é uma lei estabelecida no início, a lei da colheita idêntica. Você não tem como plantar uma coisa e ceifar outra. Você poderia agora se sentar aqui esta noite, supondo que você é, bem, exatamente como deseja ser. Eu não definiria o que você deveria querer. Eu vou te perguntar o que você quer? Quando você sabe exatamente o que você gostaria de ser, você deliberadamente assume que você é isso. Você plantou esta semente e no devido tempo você colherá esta colheita. Portanto, se você vai colher, colha com sabedoria, plantando com sabedoria. Mas durante todo o dia, você mesmo assim está fazendo isso. O homem está fazendo isso, mas ele está fazendo enquanto dorme. E, portanto, quando ela surge e ele colhe esta maravilha, bem, seja lá o que for, ele não reconhece que teve algo a ver com isso. E o propósito da vida é ficar acordado, para acordar tudo neste mundo. Então, eu sei exatamente o que eu fiz. Eu me sentei e sonhei que era rico. Eu sonhei que era isto e aquilo, e tendo feito isso, tenho confiança na lei de Deus. Nenhum homem pode desviar isso. Não posso plantar uma coisa e colher outra.
Você vê aqueles campos? O gergelim era gergelim, o milho era milho, o silêncio e a escuridão sabiam, e assim nasce a fé do homem. Então, eu posso me sentar e realmente fazer isso. Aqui, Marian Anderson teve negado o direito de cantar no famoso Salão de Washington. Ela não era um membro e a ela foi negado o direito. Ela não se opôs, ela não lutou contra. Estas são as palavras dela. Ela disse: eles tinham o direito. Estas são as filhas da Revolução Americana. Este era o direito delas. Elas são todas membros deste clube. Elas estão orgulhosas disto. Por que elas não deveriam se orgulhar disso? Eu simplesmente gostaria de ter cantado naquele salão. Então, o que eu fiz? Eu não lutei contra isso, eu não discuti isso, eu não contei à imprensa, eu não transformei em um problema. Eu simplesmente cantei em minha imaginação naquele salão. Subi naquele palco e cantei para uma casa cheia, uma casa apreciativa. Eles adoraram tudo o que eu fiz e fui convidada para cantar naquele salão. Agora eu direi: bem, a senhora Roosevelt ouviu falar disso e então questionou aqueles que eram os membros, dizendo: afinal, esta é uma propriedade isenta de impostos e tudo isso é algo que está nas costas do contribuinte, e sinto que ocasionalmente deveríamos abrir as portas para algum grande artista. Ela poderia ter dado a eles qualquer argumento, e ela era então a primeira-dama do país. Você dirá: então foi por isso que convidaram Marian Anderson. Eu digo: não foi por isso. A senhora Roosevelt teve que agir como agiu porque Marian Anderson agiu primeiro. E se pudéssemos ver o que ela fez, não o que a senhora Roosevelt fez. Ela era apenas o meio para o fim. A causa de tudo isso foi alguém que não discutiu, que não protestou, que não fez nada, que em seu próprio coração simplesmente imaginou que ela tinha feito isso. E se você fizer assim, você não precisa lutar neste mundo, você não precisa discutir com ninguém neste mundo, apenas faça isso. Eu tenho visto pessoas dizerem: não pode ser feito, eu não deixarei isto ir embora. Bem, tudo bem, é seu privilégio, é seu. Se você não quer, descarregue-o. E então alguém que realmente pensou em algo muito maior do que poderia imaginar, o imaginou. Então eles vêm perguntando para aquele para quem eles se voltaram e disseram: não, isso não pode ser feito e não queremos fazer parte disso. Então eles vieram e obtiveram muito mais do que no início estavam dispostos a aceitar. Eu conheço estes casos, portanto, você não precisa argumentar, você não precisa lutar, você simplesmente sabe o que quer e, se tivesse isto, como seria? Como você se sentiria se fosse verdade? O que você veria mentalmente no mundo se fosse verdade? Como seus amigos o veriam se agora você fosse o homem ou a mulher que deseja ser? Bem, então deixe-os ver você, este ato imaginal, deixá-los ver você, como eles teriam que ver você se fosse verdade. É o ato imaginal que está sendo plantado. Você está plantando a semente neste exato momento, e no devido tempo isso deve acontecer para aquela sua visão, como nos foi dito em Abacuque. Ela tem a sua própria hora marcada. Amadurece, florescerá. Se demorar muito, não espere, pois é certo e não demorará. Abacuque. Então, você não precisa se apressar, desenterrar e ver se está crescendo. Você agiu na confiança de que a lei de Deus nunca falha. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E enquanto a terra durar, a semeadura e a colheita não cessarão.
Agora, a hora da semeadura é quando você imagina um estado. Esta é a hora da semeadura, é quando você semeia. E então, no devido tempo, você colherá exatamente o que plantou. Então, não se engane. Você não pode semear o ato desagradável e esperar que algo diferente do ato desagradável apareça em seu mundo. Você não tem como fazer isso. Se você quer que alguém neste mundo seja grande em seu mundo, trate-a como se ela fosse, não através de elogios constantes, mas mentalmente, trate-a como se ela fosse grande. Pense nela como importante se quiser que ela seja importante. Eu sei que, no meu caso, minha família não tinha realmente nenhuma formação financeira, social, intelectual ou qualquer outra que pudesse ser mencionada, mas a minha mãe não permitiu que os 10 filhos dela soubessem disso. E se algum de nós fizesse alguma coisa que a mãe, bem, ela não tinha exatamente vergonha da situação dela, mas pensava que ela podia ser melhor. E se fizéssemos algo que realmente não deveríamos ter feito, ela então nos dizia: "Você se esqueceu que é um Godard?" Ela tornou o nome importante. Ele não tinha nenhuma importância, mas ela o tornou importante. Então, ela nos tratou como se nós, como uma família, fôssemos importantes. O resultado foi que ela viveu por tempo o bastante para ver a família dela crescer em importância na comunidade, todos fazendo sua parte e sendo muito importantes em suas comunidades. Agora, você pode começar isto com qualquer família deste mundo e tratar a família como se ela fosse importante. Infelizmente, os nossos pais pensam que estão fazendo a coisa certa quando nos comparam ao vizinho e nos consideram deficientes. Por que você não pode ser como fulano de tal? Imediatamente isto implica que você não é tão bom quanto, e então, se esta é a semente que ela está plantando para a criança tem que fazer isso. Mas se você pegar qualquer criança e então não a elogiar, não, mas no meio do olho da sua mente vê-la como importante e tratá-la em sua mente como se fosse, veja o sucesso dela. Eu li aqui, talvez 8 ou 10 anos atrás, sobre os homens famosos do mundo teatral, cujas mães sempre os consideraram os mais importantes. Clifton Webb era alguém cuja mãe, desde que ele era um bebezinho, o tratava como o mais importante, e eles mencionaram cerca de 8 ou 10 ou 12 destas pessoas. Cada um alcançou o estrelato no mundo teatral porque tinham mães que os tratavam de maneira diferente. E assim, a história saiu na revista que li. Eu sei que só se baseia numa única lei, se as mães soubessem disso. Bem, quer eles soubessem ou não, foi assim que agiram e por isso simplesmente colocou em prática a lei de Deus. Então, quando eu digo acorde, ó dorminhoco, eu quero dizer que nós estamos dormindo se não tivermos consciência do que estamos fazendo. Nós estamos adormecidos. Então, desperte, ó dorminhoco, e se levante dos mortos. E o sono, na maioria de nós, é tão profundo que poderíamos muito bem estar mortos. Mas torne-se ciente da lei e tome consciência da promessa. E a promessa é que você é um filho de Deus. Como um filho de Deus, você não tem como crescer em nada na eternidade, a não ser em Deus. Você não pode se tornar nada além de Deus se for uma semente de Deus. Portanto, se você acredita nisso, se você acredita que eu verdadeiramente sou, como o Salmo 82 me diz que eu sou, não sabeis que sois deuses, filhos do Altíssimo? Todos vocês, não poucos nem pequenos eleitos, mas todos vocês. Então, ele nos diz o que primeiro devemos encontrar para fazer isso. Vocês agora morrerão como homens, vocês cairão como um só homem, ó príncipes.
Bem, se eu sou um príncipe, então meu pai deve ser um rei. E se eu estou destinado a me tornar e a tomar o lugar dele, então eu devo um dia me tornar rei, rei nos meus próprios olhos da mente. E se ele é um pai, eu devo me tornar um pai. E esta é toda a história das Escrituras. Então, tornar-se ciente disso é começar a agir de acordo com isso. Você se encontrará agindo sobre isso conscientemente, deliberadamente. Você se recusa a aceitar sugestões negativas da imprensa, da TV, do rádio ou de um amigo. Você não aceitará isso, assim como Benny não aceitou. Benny simplesmente desligou o receptor, lembrou-se da mesma voz, mas mudou a conversa, e isto foi confirmado em um futuro não distante. Toda aquela coisa mudou no mundo exterior para se conformar com o que Benny havia feito no mundo interior, tudo na imaginação dele. Então isto é simplesmente despertar o Deus dentro de nós. E então um dia para você, bem, surpresa não é uma boa palavra para isso, porque você está tão quebrado com a experiência que depois disso você não consegue apagá-la da mente. No meu caso aconteceu em 1959, há quase 10 anos, e ainda assim, a cada momento eu me debruço sobre isso. Eu mal podia acreditar que isso era tão literalmente verdade. A promessa de Deus ao homem, que toda criança nascida de uma mulher um dia descobre que Ele é o Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece com você e toda coisa começa a se desdobrar dentro de você como uma flor, uma depois da outra, bem, não consigo contar a ninguém qual é esta emoção. Você não se vangloria, dentro de você é como uma flor, uma após a outra. Bem, não consigo contar a ninguém qual é esta emoção. Você não se vangloria, você não se gaba, você não tem nada do que se gabar, porque a coisa toda estava contida no germe, na semente, no esperma de Deus e foi colocada em você. Bem, se Deus inteiro está contido na semente dele e a semente está em nós, quando ela se desenvolve, como podemos nos vangloriar? Só podemos ficar emocionados além da medida e cheios de admiração, louvor e ação de graças por Deus ter me amado tanto que Ele realmente se tornou eu, para que eu possa me tornar Deus. E então eu insisto nisso e deixo acontecer. Ela se desdobra como uma flor. Então, para todos, não importa o que você esteja fazendo hoje à noite, você pode começar hoje à noite a plantar o mundo de uma forma diferente, mas concentre-se acima de tudo no fato de que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você só pode crescer na semelhança de Deus, no próprio Deus. Você não tem outro caminho a seguir, mas somos avisados nas Escrituras. Será uma jornada e tanto. Mas Paulo disse: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós, não para nós. A preposição está dentro, está revelado em nós. Então, todos os sofrimentos, como nos é dito claramente no livro de Gênesis, temos 3 grandes manuscritos de Gênesis conhecidos apenas por letras, a letra J, a letra E e a letra P. Ninguém sabe o que significam, mas nós demos significado a eles. Falamos de J como os Jeovaitas, falamos de E como o Elohim e falamos de P como os profetas. Mas ninguém sabe realmente se quem colocou o J, o E e o P ali realmente pretendia isso. Mas os estudiosos deram este significado a estas letras. E isso é tudo que sabemos sobre a autoria destes manuscritos. Mas no E não começa com o primeiro verso. O manuscrito E começa com o 15º capítulo. Ele começa com a civilização, com Abraão, e Abraão reclama ao Senhor que não tem descendência. E aquele que nasceu de um escravo na minha casa será meu herdeiro. E Deus disse a ele: aquele homem não será o seu herdeiro, mas seu próprio filho será seu herdeiro. E então Deus fez um sono profundo descer sobre ele e então disse a ele:
durante o sono, seus descendentes estrangeiros, peregrinos em uma terra estranha, e lá permanecerão escravizados por 400 anos, mas quando forem libertados, terão muito, uma abundância deles, mas primeiro terão que ser escravos por 400 anos. Bem, 400 anos não são 400 da forma como você mediria anos. Cada letra do alfabeto hebraico possui não apenas um valor numérico, mas também um valor simbólico. E 400 é a última letra, a 22ª, cujo símbolo é uma cruz, é tal. E o valor numérico da cruz é 400. Então, usarei a cruz do homem, esta é a cruz que uso. São 400 anos, é um tempo muito, muito mais longo do que isso. Blake uma e outra vez disse: eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, deslumbrante em torno de suas saias, como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que sou eu mesmo, ó Senhor, meu Redentor e Criador. Portanto, ele sempre fala da visão do sonho mortal dele que durou 6.000 anos, mas nas Escrituras são chamados de 400 anos, porque eles estão falando de um simbolismo de um número e daquele símbolo chamado a cruz. Então, enquanto eu usar um corpo de carne e osso, usarei esta cruz de 400 anos. Portanto, enquanto eu fizer isto, serei escravizado. Estou escravizado por este corpo, pelas paixões dele, pelas ambições dele, pelas necessidades dele. Eu preciso banhá-lo, barbeá-lo, lavá-lo, e então ele tem todas as funções normais. Eu devo cuidar das funções normais como um escravo. Eu sou um escravo do corpo. Chegará o dia, no fim da minha longa jornada, em que tirarei o corpo de carne e sangue e vestirei o meu corpo de glória, que não necessitará de nenhum destes cuidados, pois será espírito e não carne e sangue. E desta forma estou bastante disposto a aceitar o que as Escrituras me ensinam. Sim, eu sou um escravo aqui, eu sei disso, e eu continuarei. Mas enquanto eu sou um escravo, ele despertou dentro de mim, completamente acordado dentro de mim, com todo o simbolismo das Escrituras ao meu redor. E então veio o próximo, e o próximo, e o próximo. E toda a Escritura começa a se desdobrar dentro do homem que ainda é um escravo, como nos é dito nas Escrituras. Então chega o fim da jornada, quando ele pode dizer: está consumado, e toda a coisa está feita. Pois aqui não apenas estes 4 poderosos atos se tornaram seus, mas tantas passagens adoráveis das Escrituras no intervalo são suas. Um dia sentir-se elevado e sentir o coro celestial sendo cantado, o refrão sobrenatural, e aqui está cantando, chamando você pelo nome. Quando eu escrevi a história e chamei a pequena coisa de A Busca, eu fui persuadido por um que leu meu manuscrito a usar o pronome ele e dizer isto na terceira pessoa. Mas eu não ouvi o coro dizer ele, eu ouvi o coro chamar o meu nome, Neville. E eles disseram: Neville ressuscitou, Neville ressuscitou. E como você pode pegar esta simples frase, Neville ressuscitou, e repeti-la, este enorme coro celestial cantando, e saia disso, pois o que eles fizeram eu nunca poderei lhe contar. Eles nunca usaram outras palavras, e ainda assim a melodia, a mudança, tudo sobre isto, a majestade de tudo o que eles estão cantando em 3 pequenas palavras. E então eu me vi vestindo um corpo de luz. Ele parecia ser um corpo de ar e luz. Eu não permaneci no chão, eu não caminhei, eu planei. Eu planei automaticamente como se fosse um conhecimento inato do que fazer, e me deparei com um mar infinito de imperfeições humanas, cego, culpado, parado, murcho, todas elas, e eu soube intuitivamente que elas estavam esperando por mim, e quando cheguei não tive compaixão absolutamente nenhuma. Não parei para perguntar, era óbvio que este era cego, que outro era coxo, que não tinha braços, que lhe faltava algum outro membro, e ainda assim
por estranha que pareça. Enquanto eu passava, não levantei um dedo para tocá-los, mas eles foram automaticamente alterados em harmonia com a perfeição que senti brotar dentro de mim. Como eu caminhei passando por eles como o perfeito, todos tinham que estar em harmonia comigo e todos foram tornados perfeitos. E o coro está cantando, e quando os olhos surgiram do nada e se encaixaram nestas órbitas vazias, e quando os braços surgiram do nada e as pernas, e tudo ficou perfeito no final desta enorme jornada, então o coro exultou e eles gritaram: está terminado. Ao repetirem Neville ressuscitou, a própria maneira maravilhosa, agora eles mudam para está consumado. E então eu me senti realmente condensado nesta pequena vestimenta aqui chamada Neville. Na verdade, eu era o ser mais aprisionado que se possa imaginar daquele maravilhoso e exaltado estado de liberdade. Então, não posso contar a ninguém o que está reservado para você, aquele corpo de glória quando você o veste. Eu simplesmente experimentei isso naquele momento, atravessando o mar do Caribe, de Porto da Espanha a Mobile, no Alabama. Ficamos no mar por cerca de 7 dias e isto aconteceu uma noite enquanto eu estava no mar. Portanto, eu conheço exatamente a sensação do corpo ressuscitado, aquela sensação do corpo glorioso, onde tudo que você toca ou vê deve estar de acordo com você porque você é perfeito. Seja perfeito como seu Pai nos céus é perfeito, e então tudo em seu mundo vai mudar. Você não para mudar isto, você não faz nada, simplesmente muda conforme você passa. Então tudo nas Escrituras você um dia provará literalmente, provará que é verdade, mas não neste nível. Você irá provar em alguma área remota da sua própria alma. Então, primeiramente, acredite na promessa dele. Acredite que você realmente é o Filho de Deus e como Filho de Deus, você não pode crescer em nada além de Deus, não na eternidade. Mas enquanto você está escravizado neste mundo, em um lugar que realmente não é o seu lar, todos se sentem estranhos aqui. Eles tentam construir algo para se sentirem seguros, para não se sentirem estranhos, mas eles ainda são estranhos. E durante todo o dia e noite, eles estão indo embora, saindo, partindo desta esfera, deixando você para trás. Então você precisa partir e deixar os outros para trás. Toda a coisa é um mundo estranho, não é lar. Portanto, nós somos estranhos em uma terra estranha, escravizados em uma terra estranha. Portanto, enquanto nós estamos aqui, lembre-se da lei dele, a lei da colheita idêntica, de que você não tem como enganar a Deus, portanto, não seja enganado. Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isto ele colherá. E então, como você irá colher, não se canse de fazer o bem. Faça isso a cada momento, mesmo que você não veja a colheita imediata. Faça mesmo assim, porque você não pode deixar de colher aquela colheita. Portanto, faça. Gaste um pequeno momento todos os dias e plante deliberadamente pensamentos amorosos, sementes amorosas. Traga diante de sua mente aqueles que você conhece como amigos. Represente-os para si mesmo sem o conhecimento deles, sem o consentimento deles, de uma maneira adorável. Quando eles se conformam com isso no mundo exterior, você não precisa de elogios. Você não precisa dizer a eles: isto é o que imaginei para você. Você sabe. Você tem a satisfação de saber o que você fez. Portanto, eles se conformarão com isso e você os verá e você colherá e terá a satisfação sem que eles se sintam obrigados. Se você contar a eles o que fez, eles se sentirão quase obrigados a fazer algo por você. Você não quer nada em retorno, você simplesmente faz isso porque gosta de fazer. E à medida que você faz isso, isto cada vez mais se torna um hábito e a cada momento de sua vida consciente você estará fazendo isso. Em vez de desperdiçar seu tempo
com todas as coisas desagradáveis e negativas. Você ignora isso e faz isso deliberadamente nas coisas amorosas. E quando você ler no livro aquele Salmo 40, no volume do livro está escrito sobre mim. Acredite, é tudo sobre você. O homem não sabe disso, mas todo o livro é sobre o indivíduo. Esta é a sua biografia. Então, no volume do livro é tudo sobre mim. Então, quando você ler, você perceberá que isso vai se desenrolar em você e você vai gritar isto do alto dos telhados e contar a todos sem se gabar, porque é sobre eles também. Todos podem falar na primeira pessoa no presente, é tudo sobre mim. E então um dia ele experimentará isto e saberá que realmente é tudo sobre mim. E o livro foi simplesmente um prenúncio. A coisa toda foi um projeto profético de sua vida. E você entra no mundo da morte, naquele mundo da escravidão. Então Blake, no maior de seus poemas, disse: o poema não é meu. Os autores estão no céu, eles estão na eternidade, sou apenas a secretária. Foi ditado, chegou a mim 12, 20, 30 linhas por vez, e o que eu deveria levar uma vida inteira de trabalho veio em pouco tempo. Este é o grande poema dele, Jerusalém. Em primeiro lugar, ele começa declarando o tema. Ele nos conta do sono de Uru e da passagem pela morte eterna e do despertar para a vida eterna. Então ele diz: eu neles e eles em mim, tudo em um. Aqui está o sono de Uru. O que é o sono de Uru? Mas passamos pela morte eterna, ele faz esta afirmação: mas despertaremos para a vida eterna. Ele está bastante disposto a admitir que será uma passagem difícil porque somos a semente de Deus, não podemos falhar. E um dia você entrará em erupção, e é Deus entrando em erupção, tudo em você, e você é Ele. Se você insistir nisso, lhe direi por experiência própria o que isto fará por você. Você não será arrogante, mas não encontrará uma pessoa neste mundo para quem se ajoelhará. Você se recusa a aceitar qualquer ser neste mundo como um aristocrata além de você pela simples descendência da carne. Não, o único aristocrata que você admitirá é a aristocracia do espírito, nenhuma outra aristocracia, nenhuma linguagem da carne, pois você não é carne. Você está vestindo uma roupa de escravo e isto é carne, mas você é espírito, você é a criança de Deus e Deus é espírito. Esta é a única aristocracia e você admitirá. E chegará o dia em que você provará isto para si mesmo e entrará em uma esfera celestial. E estranhamente, pela minha própria experiência, quando você entra nesta esfera conscientemente, você sempre os conheceu. Você os conhece mais intimamente do que qualquer pessoa aqui na Terra. Quando você conhece a Irmandade, você os conhece mais intimamente do que você conhece alguém aqui. Eu conheci minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, minha esposa, meus filhos, mas não conheço nenhum deles tão intimamente quanto conheço meus irmãos na eternidade, e eles são todos seres eternos. Então, quando eu tirar isto pela última vez, não haverá espera entre tirar e vestir aquela roupa que por um momento fugaz durante a noite pude usar. Eu provei a alegria de vir naquela noite de 46, passando pelo Caribe. Então, eu sei exatamente o que está esperando quando eles dizem: Neville está morto. Longe de estar morto, ele será vestido com seu corpo glorioso. Sim, a pequena vestimenta estará morta. Eles vão cremá-la e transformá-la em pó. E o que farão com ela, eu realmente não me importo. Só espero que minha esposa seja sábia o suficiente para não permitir que os agentes funerários a sobrecarreguem com todo tipo de tolices, mantendo viva uma pequena urna e pagando aluguel por ela.
Eu disse a ela, apenas divirta-se um pouco. A lei exige que você coloque isso em uma caixa. Bem, compre a caixa mais barata do mundo, qualquer caixa. Eles queimarão de qualquer forma. Pegue a caixinha mais barata e queime-a, e não pague aluguel pelas cinzas. Se eles não permitirem que você se desfaça dele aqui, bem, então dê uma desculpa e diga, bem, ele deve ir para Barbados, e então eles permitirão. Quando for para Barbados, eles vão jogá-lo no mar ou na poeira. É aí o local ao qual pertence, ali mesmo, na poeira. Mas não faça isso num pequeno ícone, nenhum lugar onde você possa ir e dizer, este é Neville, pois eu não estou lá. Estou vestido com meu corpo glorioso, um corpo que é eterno e imortal. E eu sei como é o corpo e sei o que é estar nele. Não consigo descrever para ninguém a exaltação de apenas usar o corpo. Você sente um poder infinito e ainda assim é um homem. Você é um homem. E aqui tudo se transforma em beleza à medida que você desliza. E você não precisa de luz, não precisa de sol, não precisa de lua. Não precisa de estrelas, pois você é luz para si mesmo. Não uma luz ofuscante, mas uma luz radiante, o suficiente para iluminar tudo o que você quiser neste mundo, conforme você passa por elas. Não há necessidade do sol, não há necessidade das estrelas, não há necessidade da lua, não há necessidade de qualquer luz externa. Você é a luz do mundo. Eu sei, pois não. Isto eu sei por experiência própria. Então, aqui, esta noite, quando eu digo, acorde, ó dorminhoco, e levante-se dos mortos, estou apelando para que você se torne cada vez mais consciente do que você está imaginando, pois à medida que você se torna cada vez mais consciente do que você está imaginando, você está despertando. E então você se torna consciente de cada momento do tempo e então se recusa a permitir que sua imaginação entretenha as coisas desagradáveis do mundo e você simplesmente coloca isto no adorável. Você o faz e naquele momento em que você faz isso, você planta e então você tem confiança na lei inquebrantável de Deus de que isso deve vir para que você possa colher. E no tempo devido isto crescerá e no tempo devido você irá colher. É uma lei estabelecida logo no primeiro capítulo. Leia, no versículo 11, está afirmando tão claramente e tão perfeitamente que nenhum homem pode quebrá-la. E então é capturado no último versículo do capítulo 8. Enquanto a terra durar, a semeadura e a colheita nunca cessarão. Então, a hora de semear, você a tem. Toda vez que você imagina qualquer coisa, é a semeadura, e a colheita deve seguir isso. Ela não tem como anteceder. Então, você tem o tempo de semear e a colheita estabelecidos para todo o sempre enquanto a terra durar. E você é aquele mencionado no capítulo 8. É para você que tudo se dirige, pois tudo é sobre você. Bom, vocês têm algumas perguntas? Pergunta: e a profecia? Resposta: profecia? Até onde eu sei, a profecia terminou. A verdadeira profecia. A adivinhação, eu não gosto disso. Folhas de xícaras de chá e cartas, astrologia, tudo isso é simplesmente, bem, abracadabra. Mas se alguém acreditar, isto acontecerá, porque vocês estão trabalhando a lei da crença. Mas quando se trata de profecia, a profecia acabou. A Bíblia, todo o Antigo Testamento é sobre profecia. E aqui está no Novo, é aquela que veio para preparar o caminho, João Batista. Este é o fim da profecia, agora é a realização. O reino dos céus está próximo e este agora é o tempo da realização do reino. Estamos entrando no reino, todos nós, porque tudo acabou e foi provado ser verdade.
O primeiro a se erguer dos mortos abriu a porta, e todos estão se erguendo até o reino, vestidos em corpos de glória. Não há mais profecia. Mas, se alguém quer se sentar e ler as cartas para você, fique alegre, mas é provável que sejam sempre muito negativas. Eles se sentam e lhe contam as coisas mais estranhas, e você e todos vocês são levados emocionalmente e são plantados. Bem aqui, você está plantando, e então você dirá, mas que sábios eles são, aconteceu, porque se você aceitar e der o crédito a alguma coisa, acontecerá. Pergunta: e alguém como Jean Dixon? Resposta: eles nunca lhe dizem quando falham. Eles sempre dirão: e se eu profetizar 1000 coisas, preciso conseguir uma. Se eu pegar todos os indicados agora e dizer para cada um deles: você vai conseguir? Bem, existem apenas 4 ou 5. Eu omitirei os últimos 3, os companheiros comunistas. Eles não têm nenhuma chance. Então direi a eles, mas direi às outras partes. Para cada uma das 3 partes, você conseguirá. Bem, de qualquer forma, adivinharei um dos 3. Esta é uma boa marca, portanto você não pode falhar. Se eu conseguir 1 em cada 3, será uma tremenda porcentagem. Então diga a todos eles, é isto que o seu mundo faz. Então ela sai e o que ela disse para uma pessoa, ela divulgou porque aconteceu, mas ela não contou a todos os outros que não agiram. Pergunta inaudível na fita. Resposta: bem, meu querido, sempre faça tudo no presente como se tivesse feito. Sempre vá até o fim como se você tivesse conseguido. O fim é de onde eu começo. No minuto em que você diz sim, mas, então você não acredita. Você diz que precisa do dinheiro agora. Bem, eu digo, suponha que você o tenha agora. Ah, mas... Bem, então você não presumiu nada. Passe pela porta como se o tivesse. Você pode tropeçar nisso por aí. Ande como se você tivesse conseguido. Viva assumindo que o desejo está realizado. Viva nisso como se fosse verdade. Pergunta inaudível na fita. Resposta: bem, eu lhe digo uma coisa, nós temos um exemplo vívido disso agora. Ninguém queria a Casa Branca mais do que Johnson, mas ele teve que ficar em segundo lugar, porém conseguiu a Casa Branca e não por eleição da primeira vez. Ele foi para aquela convenção convencido de que conseguiria, e então Kennedy conseguiu. Kennedy durou 3 anos e saiu pelas mãos do assassino, e então entrou direto na brecha em questão de horas, bem, minutos na verdade. Então ele conseguiu a eleição sozinho pela segunda vez. Mas ninguém queria isso mais do que ele. Então aqui você encontra um exemplo perfeito de que, embora ele não tenha entendido, ele entendeu. Portanto, direi a qualquer pessoa, eu não diria, você não tem como conseguir, eu não diria a ninguém, assuma que você está dormindo na Casa Branca, mas eles acreditarão em mim? As chances são de que não. É por isso que eles estão concorrendo à presidência. Eles vão à igreja como as pessoas usam bengala. Eles se sentem melhor vestidos. Quando meu sogro era um homem jovem, ele usava polainas se fosse para um clima frio e uma bengala. Isto estava em ordem. Ele se sentia despido se não tivesse isso. Meu sogro não se permitiria ser visto morto sem estar usando bengala e polainas. Ele morreu em 42, mas até morrer só estava vestido quando estava com a bengala e ele tinha umas 20 delas e com as suas polainas. Bem, agora as pessoas vão para a igreja da mesma forma. Elas não acreditam. Bem, Johnson vai 3 e 4 vezes numa manhã de domingo. Ele vai com uma filha para a igreja católica, com a outra filha para a igreja protestante e vai com o rei para a igreja batista. Com que propósito? Para que ele possa ser fotografado. Porque há uma câmera em cada lugar que ele vai? Elas têm que estar lá para que o jornal do dia seguinte mostre o quão santo ele é. Pergunta: Neville, enquanto você passava por este grupo de pessoas com estas enfermidades, você teve a sensação de que reconhecia estas pessoas,
que eram pessoas que passaram por você nesta vida ou eram estranhos? Resposta: não, Bob. No que me diz respeito, eles eram simplesmente o desconhecido. Eu não reconheci nenhum rosto e nenhuma pessoa me interessou. Simplesmente passei, identificado com a perfeição, e elas ficaram perfeitas. Sim, Betty? Pergunta inaudível na fita. Resposta: eu tentaria, eu definitivamente tentaria. Eu acredito em acreditar em Deus, na palavra dele e tentar qualquer coisa. O mero fato de que eu posso me tornar ciente de desejar ter a revelação e então pegarei a lei dele, que é fundamental, e assumi-la. E eu assumirei que a tive. Eu duvido que a pessoa média realmente queira revelações. E um amigo meu caiu morto de repente há 3 anos. Ele era um autor, um escritor. Ele costumava escrever para a TV. Nos velhos tempos de Vaudeville, ele tinha todos os figurões e Jean me dizia: Neville, adoro todas as coisas que você faz e todas as coisas que você representa, mas primeiro tenho que viver. Ele quis dizer apenas jogar em campo. Foi isso que ele quis dizer, jogar no campo. E ele pensou que isto realmente era viver. Bem, um dia sentado em sua sala, ele finalmente se casou e, sentado na suíte do hotel em Los Angeles, ele disse para a esposa: você quer ir fazer compras? E ela disse: não, ainda não. Bem, ele disse: eu não irei me barbear até que você queira sair. Então ele estava assistindo TV, o programa matutino. Ele se levantou da cadeira e caiu de frente, com o rosto indo ao chão. Ele se foi. Nunca o interessou a ponto de querer ter a experiência, mas ainda assim ele se foi. Eu digo, não espere, deseje agora. Agora, Jean me amou muito. Este é outro capítulo. Quando eu saí do exército por meio da aplicação desta lei, sem ferir ninguém, dispensado com honras, e eu escrevi para um amigo meu que estava no exército. Ele é um freudiano e ele ensina isso. Agora, ele está em Los Angeles. Portanto, eu lhe escrevi descrevendo exatamente o que havia feito. Eu não feri ninguém, eu não fui. Eu fiquei AWOL, ausente, sem licença oficial, mas sem intenção de desertar. Eu fui chamado e honrosamente dispensado pelo próprio homem que me disse: não, eu discordo. Meu coronel, o mesmo me chamou e aprovou, e eu não levantei um dedo. Eu simplesmente apliquei a lei. Então eu lhe contei. Ele me ignorou completamente, não respondeu a minha carta. Então ele permaneceu lá durante todo o tempo e saiu no final, como os outros milhões saíram. Mas ele costumava vir para as minhas reuniões na cidade de Nova York e um dia ele me disse: sabe, Neville, eu adoro vir e ouvir você, me interessa, mas você sabe o que eu faço? Eu enfio os pés no carpete e me seguro nas laterais da cadeira para manter meu senso de profundidade e de realidade das coisas. Você transforma o meu pão diário em substância de teoria. Eu não terei nada disso. Ele quer estar bem aqui na Terra. Bem, ele esteve na Terra durante todo o período. Eu contei a ele o que eu havia feito, uma simples coisa. Eu fui para a cama, no quartel, com todos os outros homens ao meu redor e ousei presumir que estava em casa, na cidade de Nova York, e que bem diante dos meus olhos apareceu aquela mesma folha de papel ou uma semelhante que meu coronel havia escrito, enviado de volta dizendo reprovado, e desceu por aqui e então uma mão veio daqui. Eu não vi o rosto, eu vi a mão, e a mão pegou uma caneta e riscou a palavra reprovado e escreveu em letras grossas aprovado, e uma voz me disse: o que eu fiz, fazer nada. Eu despertei. Eu estava usando um relógio que minha esposa me deu quando fui convocado. Eram 4h15. Eu não fiz nada. No final de 9 dias, o coronel me chamou. Eu fui honrosamente dispensado e recebi aquela mesma assinatura. Seu nome era Bilbold.
Coronel Teodoro Bilbolt Jr. O pai dele era um senador do Mississippi. E esta é a minha experiência. Então, com a experiência, estou compartilhando com um amigo, mas ele não aceitou. Então, eu poderia contar a Nixon esta noite, ou poderia contar a HHH esta noite ou amanhã, mas eles diriam: você tem um doutorado? Outro dia, eu vim aqui para o hotel, o St. Francis. Era uma manhã de domingo para tomar um brunch tardio. Uma senhora veio, ela e o marido dela vieram até mim. Bem, eu não falo com estranhos. De repente, ela olhou para mim e disse: você é nativo daqui? Eu disse: eu venho de Los Angeles. Oh, ela disse: não é legal? Não é legal? Ela começou a falar e você não conseguiria calá-la. Ela falava uma palavra depois da outra. Então ela me disse: o que você faz? Bem, o que eu poderia dizer a ela? Eu disse: eu escrevo. Oh, ela disse: você escreve romances? Eu disse: não. Escreve para revistas? Eu disse: não. Bem, então o que você escreve? Eu disse: metafísica. Bem, ela não sabia o que era isto. Foi algo que não penetrou muito nela. Quando eu disse metafísica, a palavra a atingiu porque contém a palavra física. Metafísica. Oh, ela disse, você deve ter um PhD. De todas as coisas, eu disse, não, eu não tenho um PhD. E então ela continuou falando, e o pobre marido estava assim e não sabia o que fazer. Ele não conseguia calá-la. Infelizmente, eu havia pedido um prato que demora muito, cogumelos grelhados e bacon crocante com torradas. Bem, isto não está no menu, é um pedido especial. Portanto, eu me arrependi de ter pedido. Se eu soubesse, teria pedido ovos mexidos que ficam prontos com rapidez. E então, quando eu me levantei para ir, ela disse: bem, eu vou rezar para que você ganhe o prêmio Nobel. Este é um fato real da manhã do último domingo desta tarde. Então, eu não direi a ninguém. Não me pergunte sobre o meu PhD ou qualquer outro diploma. Apenas acredite. Estou lhe contando que é a verdade em relação à minha própria experiência. Não há uma única pessoa nas Escrituras que esteja nomeada como um autor. Sim, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas tudo isto é anônimo. Ninguém sabe quem eles são. Ninguém sabe quem escreveu os 39 livros do Antigo Testamento. Ninguém. E, portanto, aqueles que escreveram tinham um doutorado? Eles eram doutores em divindade? Mais perguntas, por favor? Pergunta inaudível na fita. Resposta: não, eu não desistiria. Eu direi isto: seja como a viúva das Escrituras. E ela veio, e o juiz finalmente a justificou. Ele disse: eu não gosto da mulher, eu não me importo com o caso, mas ela está me incomodando, e como ela me incomoda, eu a defenderei, apenas para me livrar dela. Bem, então, trate Deus da mesma forma. Ele é o grande juiz e o incomoda. Você continua assumindo. Você me disse, pai, para pedir isto. Eu pedi isto da maneira que você me ensinou a pedir. Você enviou um homem chamado Neville? Ele me disse que você enviou. Ou ele está mentindo? Ele me diz que se eu ousar assumir que sou o que a razão do momento nega e o que os meus sentidos negam, que eu conseguirei. Bem, ele está mentindo ou você realmente o enviou? Bem, se você o enviou, então ele é seu mensageiro. Bem, então por que você não me responde? Apenas incomode-o, assim como ela incomodou o juiz, e deixe isso entrar em seu mundo. Um homem vem na hora da meia-noite. Ele quer uma coisa porque um amigo o chama de repente e o homem disse: meus filhos estão na cama e está tarde, eu não posso descer. Mas devido à sua imprudência descarada, ele desceu e os deu para ele mesmo. Ele não aceitaria não como resposta, simplesmente não aceitaria um não. E as pessoas aceitarão o não. Não aceite não, porque ele lhe diz:
tudo o que você pedir acreditando, você conseguirá. Bem, se ele diz isto, faça com que ele se cumpra. Mas pessoas passarão a responsabilidade e dirão: bem, não foi a vontade de Deus. Imediatamente, assim que eles dizem isto, se divorciam de Deus. Deus se tornou você e seu nome é Eu Sou. Você diz Eu sou, este é Ele. Não deixe ele escapar impune, porque no minuto em que você diz ele do lado de fora, bem, então você não está acreditando. A não ser que você acredite que eu sou ele, você morre nos seus pecados. Esta é a história. Eu tenho que acreditar que sou chamado de ele. Bem, agora vou dormir esta noite de novo, e incomodar ele. Pergunta: a senhora disse como você descobre o que está fazendo de errado? Resposta: bem, não é a questão principal, mas por que exatamente do atraso? Se ela está fazendo o que estou dizendo esta noite para todas as pessoas, então ela não está fazendo nada errado. Ela não está fazendo nada errado. Eu fui até o coronel, eu tinha 38 anos e estava no exército, e um regulamento veio de Washington determinando que qualquer homem com mais de 38 anos era elegível. Não dizia que ele conseguiria, mas ele era elegível para a dispensa. Isto cabia exclusivamente ao comandante dele. Ele não poderia apelar isto ao comandante divisional. Isto tem que ficar com o comandante do batalhão. Bem, eu fui até o meu comandante do batalhão. Ele permitiu tanto quanto. Sim, você tem 38 anos e então você pode aplicar. E, portanto, eu apliquei. 4 horas mais tarde, isto foi enviado de volta ao comandante na minha companhia, o capitão, e o capitão me chamou e disse: sinto muito por você, Goddard, mas o coronel não permitiu isto, e ele me mostrou. Então eu vi a assinatura e vi o papel. Eu não protestei por uma simples razão: você não poderia. Este é o exército e você não pode ir além do que eles dizem que é o regulamento. E assim o comandante do batalhão teve a palavra final. Se ele sentiu que precisava de mim no exército, bem, eu não saberia dizer, mas ele achava que precisava e então disse não. Naquela noite eu simplesmente adormeci na minha imaginação na cidade de Nova York, a quase 2.000 milhas de distância, pois estava em Camp Thorpe, na Louisiana. E aqui estou eu, dormindo na Washington Square, em Nova York. E naquela noite, na minha imaginação, como já contei antes, foi isto que aconteceu. Eu ainda assim não fiz nada. 9 dias depois ele me telefonou e depois de me dar uma bronca por eu querer sair, ele disse: você ainda quer sair? Eu disse: sim, senhor. Você não pode simplesmente dizer sim ao coronel. Então eu o chamei de senhor até a morte. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Você ainda quer sair? Sim, senhor. Você sabia que o homem mais bem vestido deste país hoje é aquele que usa o uniforme americano? Eu disse: sim, senhor. Você ainda quer sair? Eu disse: sim, senhor. E eu continuei dizendo sim para ele até a morte. E então ele se levantou e assinou um pedaço de papel. Ele disse: assine aquele outro formulário. E então naquela tarde eu fui honrosamente dispensado. E ele veio até mim, um cara legal, um sujeito grande, alto e forte. Ele colocou as mãos em frente a mim e disse: Goddard, eu irei encontrá-lo na cidade de Nova York depois que nós, e a ênfase estava em nós, tivermos ganhado esta guerra. Eu disse: sim, senhor. Disse sem arrependimentos. Então fui para o meu trem e para a cidade de Nova York. Ele estava fazendo o trabalho dele. Se eu tivesse que estar no exército, gostaria de seguir um homem assim. Ele era um verdadeiro líder, não havia dúvida. Eu não imagino que aquele homem teria me pedido para fazer algo que ele próprio não faria de bom grado. Eu não acredito que ele faria isso. Ele era um verdadeiro homem, Coronel Theodore Bilbo Jr. Agora vamos entrar no silêncio.